Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse trimestre Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturadas e saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 7, que traz por título Família, os cuidados com uma era digital e com os idosos. O texto áureo vem dizendo: Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 de João, capítulo 2, verso 14. A verdade aplicada vem dizendo: e é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Os objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é mostrar que a era digital muda a rotina da família. Segundo, falar sobre a iniquidade e a tecnologia. E terceiro, explicar os cuidados da família com os idosos. Meus amados irmãos, os textos de referência se encontram registrados em Levítico, versículo 32, esqueceram de colocar aqui o capítulo, 1 João 2, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Nós temos aqui o nosso motivo de oração, é orarmos para que os salvos em Cristo não percam a fé com o avanço tecnológico, né? Não venhamos trocar Deus pela tecnologia. Precisamos tomar muito cuidado. E a introdução vem dizendo que a presente lição apresenta uma oportuna e necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias e a relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São dois temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos. Primeiro, porque a era digital muda a rotina da família. E isso é fato, né? Nós temos visto aí, temos acompanhado que essa era digital ela tem mudado a rotina da família, né? Com a pós-modernidade, as mudanças tecnológicas, a globalização, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta, a inteligência artificial, máquinas e robôs programados para interagir com os seres humanos. No final dos tempos, a ciência se multiplicaria conforme está registrado em Daniel capítulo 12, verso 4. Então, tudo isso aqui já é uma realidade no mundo atual, né? As inovações acontecem todos os dias, né? A cada dia surge uma novidade no que diz respeito à ciência, à tecnologia de um modo geral. Então, o primeiro ponto, nós precisamos levar em conta os benefícios que a tecnologia tem trazido ou está trazendo para nós. Então, hoje, você se comunica mais rápido, né? E segue os passos dos familiares online, né? Hoje nós temos essa facilidade. Quando a gente olha para alguns anos atrás, a gente vai perceber que nós não tínhamos esses meios, né, de comunicação. Então, você utilizava de cartas, e essas cartas, muitas vezes, demorava 30 dias ou mais para chegar no destinatário e muitas vezes demorava mais 30 dias para chegar novamente uma resposta ao remetente. Então, com o advento da tecnologia, hoje as coisas mudou. Você consegue falar de uma extremidade à outra do planeta, em frações de segundo, ao vivo e a cores. Você consegue ter informações, né, ao vivo do que está acontecendo do outro lado do planeta, enfim. Então, a tecnologia ela tem trazido muitos benefícios para a sociedade de um modo geral. Então, nós temos aqui, por exemplo, você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via. Qualquer coisa que aconteça, você tem
socorro emergencial e rápido. Quando os familiares viajam, parece que estamos perto, porque temos contatos permanentes, além de receber vídeos e fotos instantâneas. Ajuda e auxilia nas pesquisas no campo do aprendizado e do conhecimento em geral. Ajuda na palavra amiga, de consolo e conforto nos momentos de angústia e aflições, e auxilia na pregação do Evangelho. Então, tudo isso nós temos hoje graças a essa nova tecnologia que tem, né, despontado no mundo de uma forma muito grande e tem trazido aí muitos benefícios. Mas, por outro lado, também, né, nós temos alguns malefícios que também são trazidos aí pela a tecnologia, né? E é por essa razão que precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado. Estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade, perda de identidade e da autoestima, aumento de estresse e depressão. Então, esses são pontos negativos que também são gerados pelo mau uso da tecnologia. Nós temos, infelizmente, adolescentes, principalmente as pessoas que são muito mais atingidas, às vezes são as crianças e adolescentes, porque ficam horas e horas, e às vezes até, por que não dizer, o dia inteiro, ou até muito tarde da noite, na frente de um computador ou na frente de algum videogame, de algum jogo em especial, jogando, né? E aprendendo ali muitas vezes o que não convém aprender. E outros na internet. A internet, ela se tornou aí uma ferramenta de dois cortes. Tanto ela funciona para o lado do bem como para o lado do mal. Nós temos hoje, por exemplo, o problema da pornografia. E 99,9% está inserido hoje nos conteúdos que estão na internet. Está tudo escancarado. Então, nós precisamos saber reciclar e saber filtrar de uma maneira geral aquilo que é útil para nós, como diz Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, e aquilo que é pernicioso e prejudicial para a família, principalmente para as crianças, né? Então, muitas vezes a criança deixa de estudar, né, de fazer os deveres de casa, da escola, para ficar brincando no computador, ou jogando, ou vendo, né, vídeos e mais vídeos, e isso, com certeza, vai trazer prejuízo num futuro próximo. Então, nós temos aqui também outros perigos da tecnologia, né? No que diz respeito, você estará em contato com grupos de extermínio, grupos de terroristas, grupos de suicidas, grupos de anarquistas e de baderneiros, grupo dos pedófilos, jogos violentos que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes, desenhos com mensagens subliminares, captadas no subconsciente do cérebro humano. Então, isso aqui também é um outro ponto que nós precisamos ter muita atenção, irmãos. Nós já falamos em lição passada de adolescentes que, por estar envolvido com grupos que eles não conhecem e que são pessoas do mal, e de repente esse adolescente, ele se fantasia de alguma coisa e pega uma arma e sai e invade colégios, como já vimos aí algumas reportagens sobre isso, e tira a vida de outros colegas, simplesmente porque eles foram induzidos por essas mensagens subliminares, foram induzidos por pessoas de má índole. Então nós precisamos estar atentos com aquilo que os nossos filhos estão vendo, com aquilo que os nossos filhos estão fazendo, porque nós temos responsabilidade diante da nossa família. Não podemos deixar elas, as crianças principalmente, viverem à mercê dessa tecnologia que muitas vezes acaba se tornando muito mais prejudicial do que benéfica para os nossos filhos. Um outro ponto importante é aqui da tecnologia e a iniquidade. Nós vemos aqui, irmãos, que a iniquidade no grego é chamada de anomia, que significa uma condição daquele que não cumpre a lei, conforme está registrado em Mateus capítulo 7 e versículo 23.
no português, caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. O próprio Jesus chamou a atenção sobre o assunto em Mateus 24:12. A tecnologia é uma ferramenta formidável, só que não sabemos utilizá-la ou tirar proveito dela no dia a dia, o que acaba trazendo mais malefício do que benefício. Então, esse é fato. Isso é fato, né? Muitas vezes você fica horas e horas com o celular na mão e vendo aquilo que muitas vezes não traz nenhum benefício nem para a sua vida física, para a sua vida moral e muito menos para a sua vida espiritual. Então precisamos ter cuidado. A tecnologia é uma ferramenta de ponta que pode nos ajudar a alavancar muitas coisas boas para o nosso benefício, mas também é uma ferramenta do mal que pode trazer muitos prejuízos, principalmente para aquele que é cristão. Então precisamos ter cuidado, né, com isso tudo. Um outro ponto aqui são os embaraços e os pecados que nos rodeiam. Por exemplo, a vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo pode nos custar a fé, a vida espiritual e por tudo a perder. Há um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz o Senhor Jesus, conforme está registrado em Mateus 26:41. Necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, não apenas de algumas partes, mas toda, né? Conforme registra Paulo, escrevendo aos Éfesos, capítulo 6, verso 11. Pois assim, todas as áreas da vida estarão protegidas contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós vemos aqui que esses embaraços e os pecados nos rodeiam. E é através da internet, é através de vídeos e filmes que muitas vezes nós nos distanciamos de Deus e poderemos cair num pecado que não terá, se não houver arrependimento, não terá perdão. Então precisamos tomar muito cuidado, principalmente com a prostituição, com o adultério, porque prostituição e adultério não é aquele que é praticado, né, corpo a corpo, visivelmente, mano a mano, como a gente costuma dizer, mas é também aquele que você contempla com os olhos. Por isso a palavra de Deus diz assim, né, na oração do salmista diz assim, e não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então, no momento em que você abre a tela do seu smartphone, do seu iPhone ou do seu computador e para ver coisas que desagradam a Deus, você está cometendo um crime, está cometendo um pecado contra a santidade de Deus, né? E contra a santidade que Deus espera que você tenha. Um outro ponto importante aqui é concernente à tecnologia. Ela é uma forma de oferecer produtos, prazer e distração. A vontade de Deus é a nossa santificação. Esse é o primeiro ponto, conforme registra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 4. Sem ela, ninguém verá o Senhor, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 12 e 14. Portanto, a sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, tudo é altamente viciante e coloca as pessoas dependentes. Pessoas estranhas que seduzem os incautos e inocentes, causando um estrago difícil de correção. As pessoas usam perfis falsos e levam muitos a confiar em pessoas que nunca viram e não sabem nem quem são. Nós temos casos recentes de pessoas, né, que foram induzidas por essas pessoas que usam perfil falso, né? Muitas vezes começam fazendo ali um striptease e aquela pessoa vai, né, se envolvendo com aquilo, de repente marca um encontro. E quando essa pessoa vai ao encontro, ao invés de encontrar aquela pessoa com quem ela se comunicou, com quem ela interagiu via online, ela vai se deparar com bandidos, com sequestradores. Nós temos visto noticiário aí de pessoas que foram resgatadas, mas não ficaram impunes porque perderam uma quantidade muito grande de dinheiro, sofreram, isso sem dizer naquelas que simplesmente foram assassinadas e desapareceram e estão sendo procuradas até hoje. Então precisa ter muito cuidado, porque, como diz as Escrituras, um abismo chama outro abismo. E as pessoas têm a tendência, quando perde, né, o temor de Deus, quando sai da presença de Deus, elas têm a tendência de se viciarem, de serem dominadas e manipuladas pelo erro e pelo pecado.
Por isso, precisamos ter cuidado com os laços que o inimigo está lançando sobre aqueles que não têm fé e convicção de estar na presença de Deus. Precisamos ter convicção. Precisamos estar na presença de Deus. Irmãos, a tentação, ela não é o pecado. O pecado é quando você cede à tentação. Então, ser tentado não é pecado. O pecado é quando você cede à tentação. Há uma frase, como se diz, um adágio popular e um provérbio que diz que nós não conseguimos impedir de pássaros voar por sobre a nossa cabeça. Então, de repente, você está na rua e você vê um pombo, passa voando por cima de você, ou um pardal, ou sei lá, algum pássaro. Mas há uma coisa que eu e você podemos fazer, que é impedir de que ele venha se aninhar na nossa cabeça, né? Nós podemos impedir isso. Então, a mesma coisa é com o pecado. Os pensamentos, muitas vezes, quando eles não são transformados em atos, é só pensamento. E você se aproxima do Senhor e pede perdão e misericórdia e força para lutar contra aqueles pensamentos, contra aquele mal. Mas a partir do momento que você interage com aquilo, então você está realmente praticando o mal e aí você está susceptível a tudo isso que nós estamos vendo aqui na lição, né? Por outro lado, a tecnologia ela é uma forma, né, de oferecer produtos. Através da tecnologia a gente compra produtos, né, via internet. Nós compramos, hoje às vezes é mais fácil você comprar produtos, né, por via da internet, pelos os aplicativos que existem hoje, né? Mas, por outro lado, também ela vem oferecer prazeres, né? E vem oferecer também distrações. E é exatamente nesses dois pontos que nós precisamos estar atentos. Que tipo de prazer, que tipo de distração esses conteúdos estão nos oferecendo de fato? E aí saber filtrar isso aí e separar o joio do trigo e se focar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E eu não me deixarei dominar. E não se deixar dominar, isso é provar que você tem domínio próprio, que você é guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, mesmo que você seja tentado, você não vai ceder. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é concernente à iniquidade, entrando em casa pela porta da sala. Então, a iniquidade, hoje, ela não está entrando só na igreja, mas ela está entrando também nas casas, pela porta da sala, por conta do relativismo cultural, que tem sido um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, conforme está registrado em Romanos, capítulo 12, verso 2. Então, o segredo é não nos conformar com este mundo. A gente sabe o que é normal e o que não é normal. Então, aquilo que estão tentando, muitas vezes, impor e fazer descer goela abaixo como sendo algo normal, nós precisamos rejeitar, porque nós temos o conhecimento de Deus, nós temos conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós temos capacidade suficiente para saber separar uma coisa da outra. Bendito seja o nome do Senhor. A velocidade das informações e transformações tem tirado o sossego de muita gente, não pelas coisas boas que apresentam, mas pelo uso inadequado e fora dos princípios e padrões bíblicos, tanto dos pais quanto dos filhos. Os segredos entre o casal nas redes sociais geram desconfiança. As senhas e bloqueio dos aparelhos entre os cônjuges não pode ser uma coisa normal, se eles não têm nada a esconder. O vício nas redes sociais, a falta de discrição e as postagens vulgares são prejudiciais e desqualificam o cônjuge. Não exponha o seu cônjuge, nem a sua família nas redes sociais. Alguns segredos pertencem ao casal e à família e não podem ser publicados. Devemos nos abster de toda espécie de mal e também da sua aparência. Então veja aqui, irmão, hoje parece que é até comum, né, nos focobucos da vida, né, as pessoas ficarem postando fotos sensuais, irmãs, né, se mostrando, né, como se isso fosse normal. Isso chama-se pecado de defraudação, porque muitas pessoas, principalmente se você tiver um perfil público, muitas pessoas vão visualizar.
e vão sentir desejo, né? E isso é prejudicial. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais, né? Expor a família, os filhos, né? Ficar contando aquilo que você está fazendo, aquilo que você pretende fazer. Isso, irmão, é complicado e nós precisamos vigiar na terra, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Nunca brincou, aliás. Então nós precisamos ter cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, cuidado. Muitos ficam tanto tempo nas redes sociais que não conversam mais, não dão atenção ao cônjuge, não dão atenção aos filhos, não se assentam mais juntos para as refeições. Os cônjuges precisam ser fiéis nas conversas, nas redes sociais. A infidelidade não se estabelece só presencial ou fisicamente, mas virtualmente também. Evite o máximo ficar batendo papo com o sexo oposto nas redes sociais. Ah, eu estou conversando com fulano de tal, ele é meu amigo. Você não tem amigo. O seu amigo é seu esposo. O melhor amigo é Jesus. Ah, eu estou conversando com uma amiga. Você não tem amiga. A sua amiga é a sua esposa. O seu melhor amigo é Jesus. Ah, eu não libero aqui o meu celular, tem uma senha no celular. O que é que você esconde no seu celular? Você pode até colocar uma senha no seu smartphone, no seu iPhone, mas a sua esposa precisa saber qual é a senha. Você também precisa saber qual é a senha do aparelho da sua esposa. Por quê? Se eu não tenho nada a esconder, se a minha esposa não tem nada a esconder, por que é que eu tenho que manter atravancado, bloqueado, né, o acesso ao meu celular? Por que que a minha esposa não pode ver o meu WhatsApp? Por que que a minha esposa não pode ver o meu Facebook, o meu Instagram e etc, etc? Por que que o marido não pode ver o que você tem no seu aparelho? Então, irmãos, precisamos ter prudência, precisamos ter lisura naquilo que estamos fazendo, para que o inimigo não encontre ocasião e venha prejudicar a nossa vida, né, conjugal, a nossa vida em família. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós vemos aqui que a família tem dever com a terceira idade. A família, ela tem um dever com a terceira idade. São considerados terceira idade todos aqueles que completam 60 anos. A expectativa de vida vem subindo. A cada ano, a qualidade de vida depende da situação social e econômica ou socioeconômica de cada família. Precisamos entender que a velhice não é sinônimo de caduquice, nem de inutilidade, pois está escrito: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, conforme está registrado no Salmo 92, verso 14, e Provérbios 16 e verso 31. Então, diante disso, nós precisamos ter cuidado com os nossos idosos, com os nossos pais, você que é neto, com os nossos avós, porque eles já viveram uma vida inteira, são pessoas gabaritadas, experientes, mas agora, na idade, depois dos 60, eles se tornaram idosos. Então, eles precisam ter o acompanhamento e o cuidado dos mais novos, dos filhos, dos netos e etc. Um outro ponto, é preciso que haja compreensão da família em relação aos idosos. De que forma? É preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Os usos, costumes e tradições eram outros. A velhice rouba a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, as forças físicas e a beleza plástica. Alguns idosos ainda possuem um excelente potencial que poderá ser aproveitado, mas precisam de oportunidade e incentivos. Um cristão não abandona os seus familiares idosos, mas dá-lhes a devida atenção, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 2. A família deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. O idoso precisa ser ouvido e se sentir importante, precisa ter um lar acolhedor. É lamentável, irmãos, quando a gente percebe que em alguns lares os idosos não têm oportunidade nem para dizer amém. O que ele muitas vezes fala não é levado a sério porque ele já caducou, ele está caducando. A moçada de hoje, os adolescentes principalmente, né, e alguns adultos acham que eles
detém toda a informação e detém todo o conhecimento. Então, os idosos é como se fosse uma peça que já foi descartada, que não tem mais nenhum tipo de utilidade. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de observar e de dar oportunidade aos nossos idosos a falar alguma coisa, acatar o que eles estão dizendo, valorizá-lo, os seus ensinos, porque eles são pessoas que, embora tenham vivido em outro tempo, eles passaram talvez por situações piores do que você talvez esteja passando hoje. Então, eles têm experiência de vida para passar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos, né, se cansam dos idosos e muitas vezes internam numa clínica ou num asilo, né, e abandonam. Não é porque foi colocado às vezes no asilo, mas coloca-se num asilo, ou se ele está já com comorbidade, doente, coloca lá numa clínica e esquece. Nunca mais voltam lá. Não vão lá nem para visitá-los, né? E isso é triste. E um dia, se você chegar no céu, se chegar no céu, você vai dar conta, porque nós não podemos abandonar a nossa família. E se você não serve para cuidar dos seus, principalmente você que é um obreiro na casa do Senhor, como é que você tem capacidade, como é que você vai ter condição de cuidar da igreja do Senhor? E isso quer dizer que você negou a fé quando você abandona, né, os seus pais, né? Quando você abandona os seus idosos, você está negando a fé e você vai dar conta disso um dia. Então presta atenção que Deus vai requerer de cada um de vós. Ninguém quer ouvir os idosos. Isso é o que acontece, né? Mas com os idosos está a sabedoria, o entendimento, conforme está registrado em Jó, capítulo número 12, verso 12. Ninguém quer saber se a voz da experiência, né? Ninguém quer ter paciência com eles. Na maioria das vezes são colocados de lado pela sociedade e até mesmo pela família. A família deve evitar o asilo, o centro de convivência dos idosos, o lar dos velhinhos. É para quem não tem família amorosa, que não cuida com dignidade. O desprezo da família é uma crueldade com o idoso. Muitos idosos são maltratados nas casas geriátricas e de repouso. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Deuteronômio 27, 16. Preste atenção nisso. Dê atenção ao seu velhinho, cuide dele. Ele cuidou de você. A sua mãe cuidou de você. Enquanto ela pôde, ela esteve do seu lado, cuidou. Passou muitas vezes noites em claro para te dar o conforto, para te dar atenção. Então chegou o momento da retribuição. Cuide da sua mamãe, cuide do papai e Deus vai te recompensar. Se você os abandonar, você será amaldiçoado e com certeza lá no céu não vai chegar. Não importa se você canta bonito, não importa se você prega bonito, você não vai chegar lá. Porque quem abandona os seus familiares negou a fé, ok? Um outro ponto importante aqui é que precisamos ser compreensivos com os nossos idosos. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Por isso, seja grato. A longevidade vem de Deus, conforme está registrado no Salmo 128, verso 6. O jeito que a pessoa encara a velhice se torna realidade em sua vida. Salmo 92, 14. A terceira idade pode se tornar para uns um pesadelo, mas para outros uma etapa para aproveitar ainda mais os momentos de felicidade. Provérbios 20, verso 29. É preciso envelhecer com sabedoria, não sendo pessoa ranzinza, turrona, rabuchenta, reclamadora, iracunda. É preciso ter cuidado com a ociosidade, não entregar os pontos como se já estivesse morto. Mesmo em pequenas proporções, é possível desenvolver tarefas. Então, dê oportunidade aos velhos, aos idosos, né? Programe alguma coisa, leve os seus pais, os seus avós, você que é neto, leve junto, participe, fazer caminhada, ter um dia de lazer, fazer um piquenique, né? Colocar ele muitas vezes numa academia, levar ele na academia para ele fazer um pouco de
de exercício, para poder criar massa muscular, para ele ter uma melhor saúde, ter uma melhor qualidade de vida, né? E com isso ele vai viver até o dia em que o Senhor Jesus chamar, sem ser puxado, sem ser empurrado, porque muitas vezes, irmãos, a velhice ela acaba trazendo problemas para a família exatamente pelo fato da pessoa se entregar porque ele acha que envelheceu, acabou, ele não tem mais nada a oferecer, e é o contrário. Como diz as Escrituras, na velhice ainda poderão produzir frutos, serão viçosos, né? Mas tudo vai depender da cabeça desse idoso, da maneira como ele é tratado em família. Então, se ele é tratado mal na família, ele vai ter apenas um desejo de morrer mesmo, ele vai se entregar. Mas se ele é aceito na família, se ele é amado, se ele tem carinho, se ele tem afeição, esse idoso ele vai se sentir bem, ele vai querer viver, ele vai querer poder compartilhar com os netos, com os bisnetos, tudo aquilo que ele viveu. E ele vai longe, ele vai passar dos 80, ele pode chegar aos 100 anos, como a gente tem muitas pessoas hoje que estão aí com 101 anos, 102 anos, 90 e poucos anos, né? E o melhor de tudo, saudável, se locomovendo, não precisa que alguém esteja empurrando ou puxando, né? Por quê? Porque teve compreensão, não é porque ele comeu um superalimento, porque ele comeu isso ou aquilo e isso deu para ele essa longevidade ou deu para ele essa saúde de ferro que ele tem. Não, é porque o maior alimento e o maior medicamento, o melhor medicamento para uma vida, né, longa de um idoso é a compreensão e o amor. É isso que faz valer a pena. É a pessoa se sentir acolhida, é a pessoa se sentir amada. É tão bom ser abraçado pelos filhos, ser beijado pelos filhos, pelos netos, sentir o carinho dos netos com você, né? Todos os momentos, o neto quando te vê, corre para você, te abraça. Quando você tem que sair, os netos muitas vezes começa a sentir saudade, já começa a chorar, porque tem prazer de ficar junto com os avós. Isso é muito importante, isso é gratificante para mim. Eu sou avô, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso, eu sei do que eu estou falando. Então isso é muito importante, irmãos. Louvado seja Deus. Mas para que isso seja realidade, é preciso que a família seja uma família estruturada, que essa família tenha um hóspede invisível presente, que é Deus. Esse hóspede que é Deus, que tem que permanecer 24 horas por dia no seio da nossa família, é Ele que proporciona isso. Quando nós nos desvencilhamos de tudo, de todas essas coisas maléficas que nos traz o mal, nós temos condição e capacidade de fazer, né, o amor prevalecer sobre a família e uns amar aos outros, como o Senhor Jesus retrata muito bem nas Escrituras, assim como Jesus tem amado a igreja. Porque a igreja começa dentro do lar. Bendito seja o nome do Senhor. E, em último lugar, precisamos compreender ou ter compreensão da responsabilidade dos idosos. Os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes e sadios na fé. As mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas e boas, donas de casa, submissas a seus maridos. Esta carta mostra que eles devem, ou que elas devem ser mestras do bem e professora das mais novas, ensinando-as que deverão amar os seus maridos e filhos, conforme está registrado em Tito, capítulo 2, versos 4 a 5. Ser conselheiro dos mais novos, pela vasta experiência adquirida, dar testemunho de vida para a sociedade, servir de exemplo para os filhos, netos e bisnetos. Então, esse também deve ser o dever dos idosos, dos pais que já são avós e que já são bisavós. Então, ele tem que manter uma postura ilibada, dar testemunho de cristão, de uma pessoa de boa índole, né? Porque isso vai fortalecer, né, a árvore familiar. E, por outro lado, as irmãs, como ensina as Escrituras, elas também têm que ser professoras, elas também têm que ser uma pessoa de caráter para ensinar as esposas que já são novas a amar os seus maridos, a amar os seus filhos, ser submissa ao seu esposo e etc. e tal. E com isso, irmãos, com toda certeza, nós teremos uma sociedade abençoada, uma família abençoada e o nome do Senhor é glorificado.
E concluindo, a tecnologia é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos. Cuidar dos idosos é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde. Portanto, cuidar dos nossos idosos, como também saber lidar com a tecnologia, são algo primordial para uma vida abençoada por Deus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos deu de poder estar aqui comentando com os irmãos este tema. Por outro lado, agradecido a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família, que possamos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo aqui através destas lições, que possamos ter um lar abençoado. Por outro lado, queremos pedir aos irmãos, a todos quanto têm participado desses estudos, que não se esqueça, irmão, de deixar o seu like. Esse positivo ele é importante, irmãos, porque quanto mais like os irmãos der, mais condição teremos de expandir esse trabalho a outras pessoas, porque a plataforma vai entender que os temas que estamos trazendo aqui é de grande relevância. E com isso, ela vai fazer com que isso chegue ao conhecimento de outras pessoas. É o que nós pedimos, não vai te custar nada. E você pode fazer isso e com certeza você vai estar contribuindo para que estes conteúdos possam chegar a outras pessoas. Não sejamos mesquinhos, mas vamos trabalhar em conjunto para o crescimento da obra de Deus. Por outro lado, você que ainda não é inscrito, pode se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e assim todas as vezes que postarmos um novo vídeo aqui, você vai ser notificado. Bendito seja o nome do Senhor. E dito isto, queremos agradecer a você e nos despedir com a paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade, se Ele assim nos der.